Oi, 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 gente, muito boa noite. Estamos aqui quinta-feira à noite, reunidos para mais um Elas Sim. E como sempre, a gente traz temáticas importantes da gente se pensar, seja no dia a dia, seja como uma sociedade como um todo. E o tema hoje é borderline, bora entender. Eu acho que eu talvez saiba quase um pouquinho mais do que vocês, mas acho que é um assunto que a gente praticamente não fala. E eu trouxe aqui a Simone Bispo para falar para a gente sobre isso. Chega mais, Simone. Se apresenta aí para a gente, por favor. Oi, gente, estou muito feliz com o convite, principalmente por causa do tema, né? Porque a gente não vê tanto as pessoas falando borderline, a gente vê muito mais explicações, né? E debates sobre as outras doenças. Então, é muito legal ter isso. Eu achei que foi muito importante. Obrigada. Imagina, a gente vai falar, mas antes de você ter borderline, você é muito mais do que isso. Então, fala um pouquinho da marqueteira, da estrategista, de você ter trazido essa presença forte de Recife aqui para a terrinha da Garoa. Fala pra gente quem você é, Simone. Então, eu sou uma pessoa bem misturada, na real, tá? Eu nasci em São Paulo, porque os meus pais são nordestinos que passaram um tempo aqui, mas com um ano minha mãe decidiu voltar para Recife, e aí eu cresci em Recife. Então, eu brinco falando que Ah, não, sou nordestina assim, porque cresci, construí toda a minha identidade, né? Toda a minha cultura vem de lá. E aí eu me formei em publicidade e pensei, o mercado de São Paulo, querendo ou não, é mais aquecido, é maior, vai me dar oportunidades melhores. Então, vim para São Paulo, estou aqui há 5 anos e é muito engraçado porque a gente vem com aquele medo assim de, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E mesmo depois desses 5 anos, de vez em quando ainda bate um medinho assim, sabe? Mas hoje eu estou muito olha bem só. estabilizada, atuo como gerente de conteúdo numa agência grande. Produzo uma festa de não monogamia, então eu sou aquela pessoa que realmente não me resumo a borderline e que adoro estar sempre fazendo, me mexendo, sabe? Fazendo alguma coisa, E é isso que a fazendo um gente tem que entender, projeto. que não tem um estereótipo de pessoas pretas, a gente não pode nichar. A gente é muito mais do que só um termo, a gente é ser humano igual a todo mundo, a gente é multifacetado, né? Sim, com certeza. Então, uma festa que, eu não sei se é a festa você que promove, eu não sei se é uma festa que vai ter nesse segundo semestre, não vai? Eu vi Isso, um amigo isso. que compartilhou, mas eu pensei, gente, eu acho que é muito chocante para mim, mas eu não vamos falar disso, porque é um assunto completamente. Quem sabe um outro dia você não vem para Quem sabe? A trocar gente depois figurinha vem não para falar de novo monogamia. sobre não monogamia, pode ser uma boa. Mas aí assim, quando que você descobriu que você tinha? E, gente, vou aqui pegar minha colinha, né? Que borderline também é chamado de transtorno de personalidade borderline ou personalidade borderline de. Não, perturbação borderline de personalidade ou transtorno de personalidade limítrofe. Tem aqui que a gente pode falar que é PBP ou TPB. Enfim, só o fato de ter transtorno parece que a gente já quer fazer cara feia e falar, gente, como assim um transtorno, né? Porque a saúde mental é uma coisa que está começando a entrar em pauta por conta de pandemia e pós-pandemia. A gente ficou aí com muitas marcas de tudo isso, mas não está sendo assunto levado a sério, né? Até antes da gente começar o bate-papo, outro dia falando, a Simone comentou que temos uma data aí, então 10 de outubro é o Dia da Saúde Mental, de todos os anos, mas as empresas não ligam assim na prática para a saúde mental, né? A gente tem aí Setembro Amarelo, que é o setembro, é o mês de conscientização a respeito de. Deu até um branco, eu tenho um amigo meu que Suicídio, se matou. E eu fiquei bem mal, na prevenção do verdade. suicídio. Tive um amigo que se suicidou, e foi aí que eu entendi que eu achava que eu amava ele pra caralho. Não era o meu marido, mas era uma coisa de, tipo, tempos atrás. Precisou de, tipo, disso de cair a ficha, de eu começar a pensar o amor de uma outra forma. Mas, enfim, como você se descobriu com borderline? Então, eu descobri, na real, quando eu estava indo.
ao psiquiatra por causa de outros sintomas, né? Porque eu tenho também transtorno de ansiedade. Ah, eu vou falar, E eu tava tendo muitas crises de ansiedade, muitas crises de choro. E uma amiga minha falou: não, você tem que procurar um profissional para com isso, sabe? Tem que, do mesmo jeito que a gente preza tanto pela saúde física, a gente também tem que prezar pela saúde mental. E aí ela marcou uma consulta para mim, aquela amiga que, tipo, não, eu vou marcar, que é para e garantir ela que foi com você você vai. também ou não? Só marcou? Ela não chegou aí comigo porque ela teve uma reunião no dia, mas ela ficava me ligando e falando, e Ah, para aí? Tá indo? garantir. E aí? Para garantir que eu ia. E aí, quando eu cheguei lá, fiz uma série de perguntas, respondi uma série de perguntas também, e falei de alguns sintomas e tudo mais, e descobri que, né, além do transtorno de ansiedade, eu também tinha o borderline. E aí foi um choque, porque não era uma coisa que eu ouvia muito, porque a ansiedade É mais é normal. muito assustador, porque a ansiedade é uma coisa considerada normal, é como se fosse, ok, tá todo mundo com isso, mas ainda assim, não é exatamente isso, né? Tipo, o cuidado tem que ser real, mas as pessoas parecem que normalizaram ter ansiedade, sabe? Eu Já o borderline era entendi. uma coisa estranha. Ah, E aí eu fiquei com aquele receio e fui ser a louca do Google, como sempre, assim, né? Que e vai o Google te pesquisar, atrapalhou mais do que ajudou, ou não? que vai. Então, na real, de certa forma, deu uma ajudada, porque eu sempre tive o cuidado de procurar na parte do Google acadêmico também, né? Para não. Ah, o Google com referência. O Google que não é Isso, fake o news. Google, o lado bom do Google, não aquela coisa de vou dar uma olhada aqui, meu Deus, estou morrendo. E aí foi um momento muito, acho que curioso, assim, sabe? Porque tudo era novidade e eu não sentia, não imaginava que, sei lá, tivesse alguém perto de mim que também tivesse borderline. Porque as pessoas não falavam. Então eu pensava assim, caraca, eu não conheço ninguém que tem isso. Vou ficar me sentindo extremamente sozinha vivendo isso aqui. Como é que vai ser para fazer as pessoas entenderem, para eu falar disso com as pessoas, sabe? Foi bem difícil. Ah, e você estava com quantos anos na época? Ah, foi. Eu acho que foi em 2019 isso. Tá, entre aspas, recente. Assim, Foi, deu para passar pelo processo de luto, vamos foi assim no dizer, né? comecinho de Porque foi um choque. 2019, foi no comecinho de 2019 que eu, se não me engano, que eu passei por toda essa descoberta e tal. Só que aí depois veio a pandemia, né? Um ano depois da pandemia. E aí, por exemplo, foi na pandemia que eu comecei a entender que a minha ansiedade não era normal. Eu não sei, eu nunca fui num psiquiatra para saber se eu teria sido diagnosticada com transtorno de ansiedade, mas na pandemia eu comecei a tomar um fitoterápico porque eu não conseguia dormir. Eu penso muito, a minha cabeça não desliga. E aí eu ia lá e tomava ele para dormir um por noite, só depois de um mês que começou a fazer efeito, e quando estava um pouquinho pior, eu tomava dois. Mas eu tenho esvaziado minha mente. Então, essa história de meditar, para mim, é muito importante. Não estar conectada em rede social, com internet é importante. O fato de que eu vou ler de manhã, como eu começo meu dia é muito importante, mas ali é um do orar e vigiar para eu controlar a minha mente, para não deixar surtar. E aí que eu fui Fazer entender pressa. e até eu acho que hoje em dia a minha ansiedade é muito mais controlada, porque quando eu olho 10 anos atrás, 20 anos atrás, era, sei lá, talvez tivesse me dado remédios controlados. Não sei. Mas aí tem gente que fala assim: ah, mas você é ansiosa, né, Sheila? E a ansiedade tem essa história do controle. Mas a pandemia, eu acho que aflorou aí muitas doenças. Que bom que você não foi diagnosticada na pandemia, porque eu acho que teria sido extremamente solitário e mais chocante, porque a gente teve de uma forma ou de outra ter que se
ficar trancada em casa, né? E aí, bom, você foi no Ah, Google, você tem, assim, algum grupo de apoio de pessoas que têm borderline e tudo mais? O que que você fez nesse comecinho? eu comecei a falar nas minhas redes sociais, tipo, mas uma coisa meio tímida ainda, sabe? Tipo, nos stories, Twitter e tal. E aí eu fui descobrindo pessoas dentro da minha bolha, que também tem, mas ainda assim eram pessoas que, quando eu olhava como um todo, assim, eu percebia como era diferente também, sabe? Não era uma coisa padrão. E, E aí sei lá, uma tinha puxava mais para uns sintomas, outra puxava mais para outros. e E esses ainda não é, sintomas? ainda Seria bom a gente falar, né? Até vai que, gente, você em casa que tá assistindo, vamos dar uma passadinha no psiquiatra para saber como é que é ou não? sim, eu acho que é legal falar assim. É, impulsidade, sabe, elevada. Inclusive, esse é um sintoma que eu tenho, que é muito forte. Eu sou uma pessoa muito impulsiva para fazer coisas muito impensáveis que depois, se você me der meia horinha para raciocinar Porque eu direito, eu fiz digo aquilo, assim, né? eu não teria feito, ou não foi legal, não era melhor não ter feito isso, sabe? Automutilação. Nem todo pessoa com a síndrome de borderline ela tem, mas algumas pessoas têm a questão da automutilação. E, e também as pessoas pensam que a automutilação é simplesmente pegar a gilete, ficar fazendo corte no braço, sabe? Não, a automutilação ela vai bem além disso. Por exemplo, você tem uma ferida, e aí você nunca deixa aquela ferida formar uma casquinha, porque você está sempre puxando, você está sempre fazendo se sentir aquela dor. Isso também é uma automutilação. E foi muito assustador, inclusive, entender que isso era um sintoma meu, porque eu cheguei e falei, não me Então, corto. E aí ele falou, tá, você não se corta, mas assim, desde que você chegou, eu percebi que de vez em quando você se coça de um jeito agressivo. Você arranca as casquinhas das suas feridas, ou você tá sempre mexendo nessas feridas porque elas demoram para cicatrizar. Aí eu falei, meu hobby preferido. Aí ele falou, então. olha só. É uma automutilação. Aí eu fiquei assim, caraca, ok, vamos tentar repensar. Só que ao mesmo tempo é muito difícil, sabe, parar isso. Mas entender que isso era uma automutilação fez muita diferença. Porque antes eu ficava, besteira. Hoje em dia, não. Hoje, quando eu percebo o que eu tô fazendo, eu tento dar uma controlada, dar uma segurada, porque eu sei que não é uma coisa legal, sabe? Tem algum outro sintoma que você já falou de dois aí, né? Tem também as mudanças de humor constante, sabe? Esse para mim é o pior deles, assim, porque eu sinto que a minha mudança de humor, às vezes, nem eu percebo, e aí quando eu vi, eu já fui grossa com alguém, ou às vezes eu percebo, e aí isso foi uma coisa positiva, dentro da pandemia, porque às vezes eu ficava irritada mas eu não estava próxima de ninguém, sabe? Então era uma irritação minha com a tela que eu estava falando, mas eu estava no mudo. E aí depois eu parava e pensava, nossa, não precisava daquilo. Mas existem umas mudanças constantes de humor que são bem cansativas e que Seria, elas não têm uma frequência, sabe? Pode ser uma coisa que dure minutos ou semanas. Não pode ser existe uma um coisa padrão. meio uma TPM mega intensa, ou nada a ver com esse exemplo? Pode ser isso, pode ser, Para a gente e aí tentar materializar no dia a dia, assim, a gente que é mulher, a gente sabe que tem períodos do mês que às vezes vem aquela força maior do que você, e tipo, você não é você. Você é seus hormônios e não tem muito o que fazer. É esperar para as horas passarem e ir embora. exatamente. E aí, essa coisa da mudança de humor, eu acho que é o principal sintoma que eu falo para as pessoas, sabe?
principalmente para que elas tentem entender que por muitas vezes eu não estou fazendo de propósito, ou às vezes eu nem percebo. E, Eu vou te e aí falar eu. que eu achava que você não ia com a minha cara, que estava me deixando silenciada um período. Eu falei, ai, Sheila, deve ser bobagem. E aí eu mandei o convite para ela, e aí você demorou para responder, mas não se respondeu. Eu falei, é paranoia da sua cabeça, porque eu sou uma pessoa Sim. ansiosa. Nossa, sim, e aí eu tenho esses dois grandes problemas, né? Eu sou muito ansiosa, mas às vezes eu entendo que eu estou num péssimo humor, que eu estou querendo explodir o mundo, então eu fico, pô, queria responder logo a pessoa, mas se eu responder, eu vou ser grossa, ou pode ser que eu vou dar uma resposta que nem seja realmente o que eu queria falar, e aí agora eu Melhor tenho não muito esse responder. exercício de eu vou esperar, dar uma acalmada em tudo, inclusive no ambiente, e aí eu respondo, mas é muito difícil, é um exercício mais difícil para mim, eu acho. Porque É. eu sou ansiosa também, né? Então eu quero responder logo. E aí entra também a coisa aquele sintoma da impulsividade. Então, nossa, ai, vamos fazer os dois temas, sabe? Se deixar, eu tô Já, assim. agora. Aí depois a pessoa pergunta, tá, você consegue? Eu fico, acho que não, mas tô empolgada e quero dizer que sim, sabe? Então eu tenho que ter muito esse cuidado e eu tento muito agora passar para as pessoas. E falar para que elas entendam. Só que nem todo mundo entende, é um fato, e tá tudo bem também, sabe? Ninguém é obrigado a entender e aceitar, mas eu tenho o direito também de só querer perto de mim quem consegue entender, Sim. E ou aí quem eu se acho que esforça tem para entender. o outro ponto. Nem todo mundo que está ali no seu ciclo se importa com você. E às vezes é deixar o nosso meio independente da gente ter problema mental ou não, nenhum tipo de questão. Sim. É ter perto da gente quem queira verdadeiramente a gente bem. Eu devia ter pego, eu tô lendo tudo sobre o amor da Bell Hooks. E aí ela fala da história do amor, ela dá, eu não sei se são 5 ou 7 pontos, né? Então, tipo, tem o respeito, eu acho que é o acolhimento, não lembro os outros, que eu tô até para anotar, que eu vou deixar isso na parede, e a gente acaba não tendo este combo no nosso dia a dia. Eu Sim. acho que se é uma questão de trabalho, tem que ter respeito, é uma coisa que ali não pode faltar, mas até para entender quais são os níveis que a gente tem que ter do pessoal perto da gente, né? Não, com certeza. E aí foi uma coisa que, inclusive, eu demorei para entender e para fazer na prática isso, sabe? De tipo, ok. Você não entende, os meus sintomas, você não entende os meus comportamentos, não faz questão, beleza, mas eu também não vou querer ficar perto de uma pessoa assim. Sim. E eu achava que não, que, sabe, as pessoas vão me deixar a qualquer momento, porque eu sou insuportável, não sei o quê. Então era todo um esforço de me manter próxima das pessoas. E E isso aí, quando eu vai levei para um para o outro sintoma, psiquiatra, que da exatamente. Aí, internet quando eu eu lembrei levei de para um o outro sintoma. psiquiatra, ele falou que esse esforço desesperado, né, para ficar evitando o abandono também é um sintoma. E aí, e isso foi, inclusive, montando o meu quebra-cabeça, né, porque eu fui entendendo os sintomas que eu tenho e como eles funcionam no meu dia a dia, assim. Então, a gente pode pensar E nesses aí foi bem 4 macro diferenciado. sintomas, né? Então, a Sim, impulsividade, automutilação, é, a mudança na mudança de rotina de humor humor. e também, vamos chamar de síndrome do abandono ou medo de rejeição? Ou se sentir Sim, rejeitado o tempo todo? isso, é muito medo da rejeição, inclusive, e aí é inclusive uma coisa que hoje eu falo sem receio, assim, de tipo, não me dou bem, não lido bem com rejeição, faço terapia, acompanhamento com psiquiatra, mas não é uma coisa que eu lido bem. Então, por exemplo, às vezes eu deixo de flertar porque eu penso, cara, essa pessoa vai me rejeitar, eu vou ficar brava, vou ficar irritada, porque a verdade é essa, sabe? Eu vou ficar irritada com a rejeição, então eu prefiro o não eu já tenho, eu vou continuar com esse não. Não vou tentar o sim, porque se vier outro não.
Não vou saber lidar. E aí você tem que fazer essa escolha pensando na sua saúde mental, né? Porque, assim, tem muita coisa que às vezes eu falo, tipo, não, já tenho de várias áreas da minha vida, seja alguma coisa de trabalho, e aí eu sou muito, tipo, vem a geminiana que existe em mim, sou cara de pau e meto os dois pés na frente e transformo em sims, assim, em vários setores, mas deve ser complicado, né? Mas é muito importante você ter este autocuidado com você, né? Sim, sim. E é isso, né? Se a gente não tem o autocuidado, quem vai ter o cuidado comigo, sabe? Se nem eu tô me respeitando, como que eu vou Como que o esperar que outro vai alguém te me respeitar? respeite? É, entender os nossos limites. E me diz uma coisa, tem algum remédio que você toma diariamente, alguma coisa que é mensal, depende de fases, que é importante para desmistificar nessa questão do borderline também? Sim. Então, eu tomo um ansiolítico porque ele, na real, né, trabalha muito a questão da coisa do humor, a ansiedade e tal, e aí eu tomo um ansiolítico de manhã. E aí eu tô muito feliz porque eu estou no processo de desmame, né? Ó. De que eu Gente, para cheguei. vocês que não sabem, quem tem depressão, ansiedade, qualquer questão mental, tem muita gente que tem receio de ir no psiquiatra, porque são aqueles psiquiatras que passam remédios que deixam a pessoa viciada e ela vai morrer tomando e só aumentar a dose. Então, quando ela fala Sim, esse desmame, é literalmente a criança, o recém-nascido não tá lá no peito da mãe, mamando, que não sei o quê, e chega uma hora que ela começa a ser autossuficiente. Então, esse desmame é a pessoa que está no tratamento exatamente. mental que já está se E isso é uma estruturando. coisa, inclusive, importante de se falar sobre quando a gente toma remédio, né? Porque é a segunda vez, na real, que eu tô fazendo o tratamento com remédio, porque na primeira eu parei de tomar por conta própria, achando, tô bem. E aí, você E aí teve um eu tive uma surto? recaída horrível, Hum, fiquei muito mal, voltei pro psiquiatra, assim, igual um cachorrinho abandonado, assim, tipo, que meu bom que você Deus, me voltou para o perdoe. psiquiatra. E aí eu contei pra ele, ó, eu parei por conta própria, mas eu já senti que deu muito errado e tal. E aí a gente recomeçou. Aí quando veio a pandemia, eu cheguei no teto máximo do limite que eu podia tomar da medicação. Fiquei um bom tempo, né, nesse teto. E aí esse ano ele falou, né, acho que foi em fevereiro, alguma coisa assim. Ele falou: "E aí, bora começar esse desmame, porque eu acho que você não tem que tomar remédio para sempre. Ó. Tipo, acho que a gente pode ir pro mínimo até conseguir parar e tal." E é uma coisa muito legal agora que assim eu tenho muita noção do quão é necessário tomar ou não, mas eu sempre divido isso com ele a cada consulta, sabe? E um detalhe, você faz, por exemplo, essa questão do remédio, ou melhor, a questão do psiquiatra, você faz também uma terapia para dar apoio semanalmente? Como é que é? Faço, faço. É uma coisa bem em conjunto, né? E aí quando eu tomo também o remédio para dormir, porque minha cabeça não para. E às vezes eu tô, tipo, muito cansada, mas eu não consigo dormir mesmo, por mais que eu faça todo um ritual e tal. Não tem jeito, minha cabeça é muito acelerada. E aí eu preciso tomar medicação. Eu já cheguei a trocar, acho que duas, três vezes essa medicação. Então eu sempre levo também pra psicóloga, pra terapia, sabe? Tipo, ó, tô tomando isso e agora a gente vai trocar pra esse. Existe toda uma coisa em conjunto. E aí agora um complemento, né, que eu estou tentando deixar organizado e frequente é a atividade física. Porque, Hum, querendo ou não, é muito importante, sabe, para a produção, né, de endorfina, serotonina. Porque senão eu não vou conseguir, tipo, não vai ser possível me livrar dos remédios, sabe? Vou sempre acabar dependente porque o meu corpo não não está tá, não tá, não produzindo, tá né? tendo estímulo, não tá produzindo. Eu Mas reparei que existe todo um assim, acompanhamento com a psicóloga e o psiquiatra em conjunto. A psicóloga toda semana, né? E o psiquiatra uma vez por mês. gente, morar sozinha, o que eu reparei, morar sozinha e trabalhar em casa sozinha. Em julho eu precisei ir para a França a trabalho
E eu aí que eu senti a diferença de como eu senti a falta de estar com gente. Eu achei isso bom, mais falando da atividade física, eu entendi que, tipo, uma disposição muito maior, porque às vezes, nossa, eu tô há 4 dias sem sair de casa. Aí aquela coisa, não, vamos. Agora já é outra história, né? Porque agora nem no transporte não precisa mais da máscara, a gente tá ali em outra fase, mas libera endorfina real. Tipo, vamos ali na praça, vamos fazer um abdominal, vamos pular corda, vamos fazer um. Fugiu o nome desse aqui. Polichinelo. Porque realmente mexe ali na cabeça para dar aquela energia. E é uma Sim. outra história, eu diria, você morar sozinha, fazendo coisas no mundo, do que você morar sozinha e você não sair de casa. Sim. Haja auto-amor e autocontrole para ficar feliz. É bem complicado mesmo. Mas Mas me é fala isso, uma outra sabe? Eu tenho coisa. tentado fazer o exercício é a parte mais difícil, É, confesso. o seu tempo, não é? Porque você, como boa publicitária, tá toda hora com prazo. E cadê Sim. a Simone? Não, é trabalho. Nossa, sim. E aí é a parte mais difícil, mas justamente eu tenho essa noção da importância, sabe? Então, são duas guerras, né? A questão do tempo e a questão da força de vontade também, sabe? Porque todo mundo fala, tem muita gente que fala, ai, detesto academia. Cara, eu adoro academia. O meu grande problema é chegar lá. Chegando lá, tudo se resolve. É só Chegando chegar lá. lá, inclusive, você pode fazer igual a mãe que perde a criança no supermercado. Eu vou estar lá de boa, me divertindo e tal, mas chegar lá é a parte mais difícil. E me diz uma coisa, que a gente está encaminhando para o final. Qual que é o desafio para você se relacionar com pessoas? Com seus familiares, com seus amigos e amorosamente? Olha, a parte familiar para mim é a mais difícil, porque o explicar para eles, sabe? Boa parte deles não parece que não consegue entender ou não se esforça para entender, não sei ao certo. Mas também tem uma coisa de trava, sabe? De não saber como falar, de não me sentir confortável direito para falar. Então, assim, parte da minha família não sabe, porque eu não falo, não Não tem por que comento falar. isso. Não é uma coisa que é mais fácil escrever na internet do que contar para um parente, por incrível que pareça, sabe? E aí, para os amigos, o ato de escrever nas redes sociais, né? Escrever no meu blog, foi muito como esse desabafo, como uma forma de, eu tenho um lugar aqui que eu contei, e aí agora eu consigo fazer com que eles entendam, tipo, todos, sabe? O máximo de amigos possíveis. E até na questão amorosa, porque quando eu escrevi, né, pela primeira vez o texto sobre ter borderline, eu escrevi porque eu não estava conseguindo expressar direito para um ex meu, né, que na época a gente estava junto no começo da pandemia. E eu não estava sabendo explicar direito para ele, sabe? Tipo, parece que quando eu queria falar, eu não conseguia falar direito. Ah, E aí eu sempre, inclusive, levei para terapia e ela sempre falou: ah, você não consegue falar, escreve. Então eu uso muito a escrita para me comunicar. Porque eu conhecer uma pessoa parece que já tá difícil, sabe? Depois da aí é um, pandemia. é um, um rolê duplamente, triplamente mais complicado. É você fala, tipo, deixa abaixo, deixa abaixo. E aí eu fico, ai, caraca, que preguiça. Eu tô com preguiça sabe, de conhecer as pessoas, de explicar tudo. Que eu tenho ansiedade, que eu tenho borderline, que eu tenho dermatite, sabe? São tantas coisas que eu fico assim, ah, Deixa para tô com depois. preguiça. Esse Deixa assunto pra a gente tinha que depois. falar mais. Então, se você está aqui assistindo com a gente, se sentiu acolhida, acolhida, acolhide, procure o psiquiatra, assiste o programa de novo, segue a Simone no Instagram, que o arroba tá aparecendo aí embaixo. E obrigada aí, gente, por mais um Ela e Sim.
E no próximo momento tem mais. Acompanha a gente aí no YouTube, tá? Um beijo!